Bom, continuando agora, quando eu falo especificamente das mãos e dos pés, né? A superfície palmar está na região anterior, enquanto a superfície dorsal está na porção posterior, né? Lá no pé, aonde é a planta do pé, a gente fala em região plantar, né? E aonde, né, em cima do pé, a gente fala em superfície dorsal do pé. No posicionamento anatômico, né? Tudo que é interior é o que está dentro da minha cavidade, né? Então, meu pulmão é interior, meu estômago é interior, meu músculo é interior ou interno, né? Exterior é tudo que está fora da minha cavidade, né? Minha pele, meus olhos, meus cabelos, né? Minhas unhas, tá? Então é externo. Quando eu comparo duas articulações ou duas estruturas que estão de um mesmo lado do corpo, a gente fala em homolateral. Então, o cotovelo direito, ele é homolateral ao joelho direito, né? Quando eu falo de duas estruturas que estão localizadas em lados diferentes ou em lados opostos, eu falo em contralateral. Então, um exemplo, meu cotovelo direito, ele é contralateral ao meu cotovelo esquerdo. Então, aqui, né, quando a gente vê essa linha branca, né, cortando essas imagens, a gente pensa na linha média do corpo, né? Então, tudo que está afastado, então, aqui do lado de fora, né, é lateral, ou seja, o polegar, ele é lateral em relação ao quinto dedo, que é medial em relação ao polegar, porque o quinto dedo está mais próximo da linha média do que o polegar. Então, aqui é só um resuminho, né, sobre as regiões anatômicas do corpo. E aí, agora a gente vai falar então dos planos e eixos anatômicos, né? A gente tem três planos de movimento ou três eixos de movimento. Esses planos são chamados de planos cardinais, né, do movimento. Cada plano está em um eixo. Esse eixo, né, é onde acontece a rotação, né, para produzir o movimento. Igual a gente viu lá em alavanca, quem que é o eixo? A articulação, né? E aí existe o eixo X, Y e Z. O eixo X ele é chamado de médio lateral, que ocorre então os movimentos de um lado para o outro, né? No eixo Y ou vertical, esses movimentos ocorrem de cima para baixo. E no eixo Z, que é o antero-posterior, esses movimentos ocorrem de trás para frente. Todos os movimentos eles podem ser descritos pela ocorrência ao longo do plano de movimento e em torno do eixo desse plano de movimento. Então, aqui, né? Entendendo a figura. Nessa figura aqui, em que as figuras estão partidas por uma placa azul, a primeira é uma placa que parte o corpo em metade direita e metade esquerda, né? Então, todos os movimentos que ocorrem nessa direção estão no plano sagital, né? Que são os movimentos de flexão, extensão, né? De ombro, de cotovelo, de punho e mão, de quadril e aí vai. Na terceira figura, essa placa ela corta então o corpo em metade anterior e metade posterior. Todos os movimentos que estão na direção dessa placa está no plano frontal ou plano coronal, né? Então aí são os movimentos de adução, abdução, né? De inclinação lateral direita e esquerda, por exemplo, da coluna cervical, inclinação direita e esquerda do tronco e aí vai, né? Lá agora, no desenho do meio, a gente vê que essa placa ela divide o indivíduo em metade superior e metade inferior,
né? E aí aqui ocorrem os movimentos de rotação, né? Rotação lateral e medial, rotação para a direita na coluna cervical, rotação para a esquerda da coluna cervical. Isso a gente vai entender melhor na nossa aula prática quando a gente voltar. Só lembrando que o plano sagital, os movimentos, né, que ocorrem no plano sagital, por exemplo, de flexão e extensão, estão no eixo látero-lateral, enquanto que as rotações estão num eixo longitudinal. E os movimentos, né, que ocorrem de um lado para o outro no plano frontal ou coronal, estão no plano antero-posterior. Então, os três planos de movimento, né? Então, são os planos frontal ou coronal, em que os movimentos ocorrem de um lado para o outro, sagital, em que os movimentos ocorrem para frente e para trás, e horizontal, onde ocorrem os movimentos de rotação, né? E os seus eixos, então, é o antero-posterior, médio-lateral ou látero-lateral, e superior e inferior, respectivamente. Então, no plano frontal, né, também conhecido como plano coronal, ele está no eixo XY, né? Por ser denominado por ele ser paralelo ao osso frontal. E aí ele divide então o corpo em parte anterior e parte posterior. E neles então estão os movimentos que vão de um lado para o outro, né? Uns exemplos aqui, por exemplo, lá no quadril, no ombro e nos dedos, a gente tem o movimento de adução e abdução, né? Pensando nos dedos, eu tenho sempre o terceiro dedo como referência, então abdução e adução. Lá no punho, né, eu falo em desvio radial e desvio ulnar. E na cabeça, né, no pescoço e no tronco, a gente fala em flexão lateral, né, direita ou esquerda, inclinação à direita ou esquerda, ou inclinação lateral direita ou esquerda. No plano sagital, ele está no eixo YZ, né? Porque ele é paralelo à sutura sagital do crânio, né? E aí ele divide então o corpo em lado direito e lado esquerdo, tá? De verdade, a gente está vendo a lateralidade, né? Uma vista lateral. E aqui os exemplos, né, são as flexões e extensões, que ocorrem basicamente em todas as articulações. E aí, lá no tornozelo, a gente dá um nome diferente, né? A flexão, a gente dá o nome, então, de flexão dorsal ou dorsiflexão. E na extensão, a gente fala em flexão plantar ou plantiflexão. E aí, por último, a gente tem então o plano horizontal, né? Que ele é paralelo, tá? E ele está paralelo, né? Ao horizonte e ao solo, né? Então, ele está no eixo XZ. E aí, ele divide o corpo em parte superior e parte inferior. E aí, nele estão os movimentos, então, de rotação. Lá no quadril e ombro, a gente fala, então, a rotação lateral e rotação medial. Lá no antebraço, a gente fala em pronação e supinação. E lá no pé, a gente fala em inversão e eversão. Então, aqui, né, são figuras do movimento de flexão, né? Flexão lá na coluna cervical, flexão de ombro, flexão de tronco, dorsiflexão ou flexão dorsal, flexão de punho, flexão de joelho, flexão de quadril e flexão de cotovelo. O movimento de extensão, então, ele é o contrário da flexão, né? Então, é quando uma parte do corpo se afasta de outra, né? Quando um segmento se afasta de outro, ok? Então, aqui, por exemplo, a extensão, né? Eu saio da flexão e meu punho, então, minha mão se afasta do antebraço, ok? E aí, lembrando que tanto a flexão quanto a extensão estão no plano sagital de movimento. Aqui, né? Alguns movimentos de extensão, né? Então, extensão da cabeça, extensão do ombro, extensão de cotovelo, extensão da coluna lombar, né? Extensão de punho, extensão de joelho, flexão plantar, extensão de quadril.
E por último, não, né? E aí a gente tem então agora o movimento de adução e abdução. O movimento de abdução é quando o membro ele se afasta da linha média. E o movimento de adução é quando ele se aproxima da linha média. E aí, esses movimentos, né, lembrando, estão no plano coronal ou frontal, né? E aí lá no punho a gente dá um nome diferente, né, que é a desvio carpal ou desvio radial e desvio ulnar, né? Então, desvio ulnar é quando o dedo mínimo então se move em direção à ulna, né? E o desvio radial é quando o polegar se desvia, né? Se aproxima do rádio. Então, aqui a gente vê, então, os movimentos, né? E lá na coluna vertebral ou coluna cervical, né? Lembrando, a gente fala em flexão lateral, inclinação lateral ou inclinação. Lembrando que eu sempre tenho que denominar para que lado que ele está inclinando, se é o direito ou se é a esquerda. Então, aqui a gente tem a flexão lateral da coluna cervical, né? Desvio ulnar, desvio radial, adução do tornozelo, abdução de tornozelo, abdução de ombro, inclinação lateral do tronco ou flexão lateral do tronco, abdução de quadril e adução de quadril. E por último, né, a rotação lateral ou rotação medial. Então, a rotação lateral é quando o osso roda para longe da linha média. E a rotação medial é quando ele roda para próximo da linha média. Tá? Importante aqui é o que eu já falei antes para vocês, né? Interno é tudo que está dentro do meu corpo e externo tudo que está fora. Então, a denominação que deve ser mais bem utilizada para descrever os movimentos de rotação do corpo é a rotação medial ou rotação lateral, e não rotação interna ou externa. Lembrando que lá na coluna eu só falo rotação, rotação para a direita ou rotação para a esquerda, e lá no tornozelo a gente fala em inversão e eversão, né? Então, inversão quando o pé roda para dentro, eversão quando o pé roda para fora. E só lembrando que estão no plano transversal ou horizontal. Então, aqui, né? Rotação para a cabeça, né? Da coluna cervical, ou para a direita ou para a esquerda, rotação lateral, rotação medial, inversão, eversão, supinação, pronação, rotação para a direita ou esquerda do tronco, rotação medial, rotação lateral de quadril. E por último, a circundução, né? A circundução é quando ocorre a junção de todos esses movimentos, flexão, extensão, adução, abdução, rotação lateral e rotação medial, fazendo uma trajetória circular, tá? Completando aí 360 graus de amplitude de movimento. Só lembrando que isso só ocorre nas articulações que são esferoides, né? Que são triaxiais, né? Que ocorre então somente no quadril e no ombro. Então, aqui, né, o movimento. Então, aqui, só retomando, então, os objetivos, né? Nós utilizamos, né? Aprendemos a terminologia básica da cinesiologia, definimos cinemática, osteocinemática e artrocinemática, identificamos os planos cardinais e descrevemos, então, os diferentes tipos de movimento que ocorrem no corpo humano.